Como se manter motivada quando a vida não tá fácil? Porque ser motivada quando a vida tá fácil é fácil, né? Mas e quando a vida parece que tudo está contra você? Como manter a motivação para continuar a sua caminhada? É disso que a gente vai falar hoje. Eu sou a Leca, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental utilizando cães há mais de 20 anos e criadora do método EVCC, Encare a Vida como um Cachorro. Se você não está inscrita no canal, já se inscreve para não perder os vídeos que acontecem toda segunda-feira, às 16 horas, uma aula ao vivo, e os vídeos de quinta-feira, como esse, também às 16 horas, sempre na quinta-feira. Então, já se inscreve no canal para você ficar por dentro de tudo. Por quê? Porque a minha missão aqui na internet é te ensinar a ter um emocional fortalecido. Como eu costumo dizer, a gente não tem como controlar o que nos acontece, mas a gente tem como aprender a reagir ao que nos acontece. E é isso que eu te ensino toda semana, tanto na segunda quanto na quinta. Então, bora comigo hoje para você aprender o que fazer para se manter motivada quando parece que a vida está contra você. Já curte esse vídeo que eu sei que ele vai te ajudar. Queria te dizer o seguinte: a gente tem 7 maneiras de se manter motivadas para superar os problemas. E é disso que a gente vai falar hoje. Primeiro, aceitar que os problemas fazem parte da vida, né? Eu volta e meia falo isso para você. Você tem que ter essa noção de que não existe vida sem problema. Eu não estou aqui para te ensinar a chegar no estágio da tua vida de que, nossa, estou no paraíso, não tem mais problema. Não. Vem para a realidade, meu bem. Não existe vida sem problema. Então, aceite isso internamente dentro de você, que tudo vai ficar mais fácil. Cada vez que acontecer um problema, se você já tem essa noção de que problema faz parte da vida, fica mais tranquilo de você encarar os problemas, certo? E aí, o que que você tem que pensar? Se você trabalha, em algum momento você vai ter dificuldade no trabalho. Se você é casada, em algum momento vai ter algum problema no seu casamento. Se você tem filhos, alguma hora vai dar um quiprocó com os filhos, né? Ter problema não é uma exclusividade sua. Todo mundo tem problema. Talvez tenha pessoas que você conhece que não falam que estão com problemas, mas acredita em mim, todo mundo tem problema. Você não é melhor e nem pior do que ninguém. Então, aceita isso que a vida vai ficar mais leve depois disso, certo? Segundo ponto, veja a situação que você está passando por uma outra perspectiva. Porque o que acontece? Quando a gente está passando pelo problema, a gente não consegue ter essa perspectiva, né? E às vezes a saída que você precisa está aqui, ó, embaixo do seu nariz. Mas você está tão imersa no problema, tão sofrendo com o problema, que você não consegue ter essa clareza de pensamento, certo? Então, para você conseguir se acalmar e ter uma nova visão, respira, vai dar uma caminhada, vai ouvir uma música, acalme a sua ansiedade, acalme os seus pensamentos e o seu emocional, certo? Porque quando você consegue ter essa visão um pouco mais afastada, né? É como se pegar o celular. O que que a gente faz quando a gente quer ver uma coisa? A gente faz assim e dá zoom, e aí o negócio fica grande na nossa cara. Quando a gente está passando por um problema, é isso. O problema está no zoom. Aí a gente não consegue ver ele mais de fora. Então, diminui o zoom do problema, vê ele mais de longe, porque talvez tenha soluções em volta que você não está vendo quando o zoom está ali estampado em cima de você. Você entendeu, né? Que a relação que eu fiz da coisa, certo? Então, lembre-se disso. Tenta sempre dar uma saída, dar uns 2 passos para trás do problema, que às vezes a solução está mais fácil do que você imagina e você não está conseguindo ver, certo? Terceiro ponto, mantenha a positividade. O que eu quero que fique claro para você? A realidade, os fatos em si, eles são neutros, né? Um acontecimento, ele não é nem bom nem ruim. A interpretação dos fatos é você que dá, entendeu? Então, o que eu quero que fique claro para você é o seguinte: quando você pensa positivo, você vê as coisas de um ângulo positivo e, consequentemente, a vida fica mais leve, né? Então, queria explicar esse ponto para agora eu te dar um exemplo. Pensa o seguinte: 2 pessoas perdem o emprego. Uma vê essa situação como o fim do mundo. Ai, meu Deus, como que vai ser agora? Como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou pagar a escola das crianças? Né? Aquilo vira um problema. A outra pessoa vê isso como uma oportunidade para empreender.
eu não gostava do meu emprego mesmo, eu sempre quis ter essa veia de empreender e tal, e agora o universo me deu a chance de seguir esse caminho. Então, é a mesma situação, duas pessoas que perderam o emprego, cada uma deu um olhar para isso, certo? É só um exemplo para você lembrar disso. Aconteceu alguma coisa com você, sempre ela tem dois pontos, né? Sempre tem dois lados, né? Eu sempre costumo brincava muito no consultório com os meus pacientes. A vida é que nem pilha, sempre tem um lado positivo. A pilha não tem um lado positivo e um lado negativo? A vida é assim, tem um lado positivo, tem um lado negativo também. Então aprenda a ver o lado positivo da sua pilha da vida, certo? Quarto, encare as coisas como um aprendizado, é uma oportunidade de aprendizado, né? Às vezes a lição é amarga, né? Às vezes o aprendizado não é gostosinho, mas tudo na vida é aprendizado, certo? Não existe vida sem aprendizado, né? A gente não tem essa ideia, né, meio pueril, de que quando eu sair da escola, quando eu acabar a faculdade, daí pronto, agora eu sou adulto, eu não aprendo mais. Não, a gente está constantemente aprendendo, certo? Isso garante, né, quando a gente tem um aprendizado que não é gostosinho, isso garante que pelo menos, né, qual é o lado positivo da coisa? Pelo menos se você aprendeu aquela lição amarga, a chance de você cometer esse erro no futuro é menor. Por quê? Porque o aprendizado não foi gostosinho. Então, o seu cérebro vai lembrar disso, vai dizer, não vai para aquele caminho ali que vai dar ruim, entendeu? Então, sempre o aprendizado, a lição, vai ser sempre uma oportunidade de você crescer, de você desenvolver como pessoa, de você evoluir emocionalmente, né? Não é psicologia, como é? Inteligência emocional, certo? Sempre é uma oportunidade, beleza? Quinto ponto, mantenha o seu comprometimento. Quando tudo vai bem, é fácil de a gente manter o comprometimento de, vou continuar fazendo isso daqui. É fácil. Por quê? Porque a vida tá gostosinha. O desafio é quando as coisas começam a não dar certo. É aí que você tem que se manter motivada, entendeu? Porque quando surge o desafio, aí você está saindo da sua zona de conforto. Então, é a chance de você realmente mostrar a sua força, a sua capacidade, certo? Porque você tem que sempre pensar o seguinte: parece que a vida está contra mim, né? E tem horas que parece mesmo, né? Que, rapaz, o que eu fiz? Joguei pedra na cruz, né? Porque tudo dá errado. É nessa hora que você tem que pensar: agora é a hora de mostrar do que eu sou capaz, entendeu? Por quê? Porque realmente é na hora do desafio que a gente vai mostrar a nossa força, a nossa determinação, a nossa persistência, a nossa resiliência. E vou te falar uma coisa: essa perseverança de continuar seguindo em frente, mesmo quando as coisas estão ruins, é que vai te dar depois uma enorme satisfação de você ter transposto aquele obstáculo, certo? Então, lembre-se disso. Os momentos mais árduos da sua vida vão te trazer as maiores gratificações depois. Por quê? Porque essa sensação de dever cumprido, de cara, eu enfrentei uma baita de uma batalha, mas eu perseverei, eu consegui, eu conquistei, não tem dinheiro que te pague essa sensação que vai te dar aqui dentro de yes, eu consegui, sabe? Isso é o caminho para a verdadeira felicidade. Então lembra disso. Às vezes o caminho parece que está cheio de pedras, parece que o mundo está contra você, mas se você perseverar, depois, o que vem depois é uma sensação indescritível de satisfação, de caraca, eu consegui. Lembra disso, certo? 6, e é um ponto, esse ponto é muito importante, porque eu já vi muitas pessoas no consultório se apegar em unhas e dentes com essa questão. Não se faça de vítima. Tem muita gente que, quando não consegue se manter motivada para continuar a caminhada, se faz de vítima, sabe? Ficar naquele lugar de coitadinha, de pobrezinha de mim, olha o que está acontecendo comigo. Não fica nesse lugar de coitadinha, porque ele não vai te levar a lugar nenhum. E tem outra, você ficar se fazendo muito de vitimazinha, de coitadinha, te torna uma pessoa chata, mimizenta. E aí o que acontece? As pessoas se afastam de você. Então você poderia ter uma mão ali que alguém ia te estender a mão e acaba que ao contrário, todo mundo começa a agarrar ranço de você, porque você está sempre reclamando, sempre de ai, como a vida é difícil para mim. Lembra que eu te falei antes, todo mundo tem problema. Então, né?
não vou te dizer engole o choro, você não precisa engolir o choro, mas você não fica chorando para todo mundo, entendeu? Você dá as suas choradas para dar uma aliviada, mas respira fundo e seja positiva. Todo mundo tem problema, certo? Porque o que você tem que pensar, né, nessas horas que está difícil, né? Normalmente, o pensamento da pessoa vitimista é: por que que isso foi justamente acontecer comigo? Mas por que que a minha vida tem que ser assim? Quando você pensa assim, você começa a criar dentro de você uma sensação de impotência. E aí, o que que acontece? Se você cria essa sensação de impotência dentro de você, você acaba tendo a percepção de que você não vai conseguir. Não adianta você fazer nada porque, né, você é impotente. Você não tem a força necessária para fazer isso. Só que esse pensamento é você que cria dentro de você, certo? Então, em vez de ficar pensando de por que que aconteceu comigo, mas por que que a vida tem que ser assim comigo, em vez de você pensar assim, o que você vai começar a pensar agora? Putz, que saco ter acontecido isso. Tá, beleza, mas e agora? O que que eu posso fazer para resolver isso? Entendeu? Você acolhe esse pensamento de, putz, tá ruim mesmo. Não tem problema nenhum. Você não tem que sofrer de, ai, tô rindo de fratura exposta. Não, não é isso que eu tô te dizendo. Você acolhe esse sentimento de, caraca, que pedra que eu vou ter que enfrentar. Vou ter que carregar essa pedra. Tá, beleza, vou ter que carregar essa pedra. Mas como é que eu posso carregar ela de uma maneira mais legal? Entendeu? Você muda o seu mindset. Isso é mudar o mindset. Talvez você já tenha ouvido essa expressão na internet de mudar o mindset e não sabia o que que era. É isso. É você mudar a maneira como você vai encarar os problemas. Então, beleza, eu tenho que fazer, vou ter que fazer. Mas como é que eu posso fazer para isso ficar menos ruim? Né? Tipo, vou tomar um remédio que é ruim. A gente não toma rapidinho? A gente não fica ali, fala, não, vai no guti-guti, né? Mesma coisa na vida. Tá, vou ter que tomar esse remédio amargo, essa lição amarga. O que que eu posso fazer para ela se tornar mais, menos amarga? Não ia dizer, eu ia dizer mais gostosinha, mas não vai ser mais gostosinha, só vai ser menos ruim, entendeu? Então, é isso que você tem que pensar de agora em diante. Como é que eu vou levar a minha vida levando em conta esta nova realidade que se apresentou para mim, esse problema que eu vou ter que encarar, certo? Sétimo, mas não menos importante, tome uma atitude, né? Em vez de você ficar sentada reclamando da vida, o que que você tem que fazer? É pensar que, bom, esse lugar que eu tô não tá bom. O que tá me acontecendo agora não tá bom. O que que eu tenho que fazer para sair desse lugar? Entendeu? Aquela velha máxima, a vida não tá boa, levanta e muda. Sentada no sofá ou chorando deitado na cama, a vida não vai mudar. É você que tem que tomar a atitude, certo? Você tem que concentrar as suas forças na resolução de um problema, certo? Quando você concentra suas energias em problemas, você vai ter mais problemas. Quando você concentra suas energias em solução, você terá mais soluções. Então, presta atenção para que lado que você está levando o seu cérebro, porque é você que está na direção do seu cérebro. O seu cérebro ele não faz nada sozinho, entendeu? Ai, do nada me peguei pensando tal coisa. Não, amor, não foi do nada, foi tu que direcionou o teu pensamento. Então, fique mais consciente do que você está pensando, entendeu? Porque você tem este poder, essa habilidade. Então, começa a se concentrar na solução do problema e não no problema, certo? Porque senão você fica remoendo o problema e vai para o ponto 6 de se vitimizar. Ai, como eu sou coitadinha, entendeu? Nada na vida é fácil, né? Como eu te disse lá no primeiro item, todo mundo tem problema. Então, tem essa noção de nada na vida é fácil. Tem até um ditado em inglês que fala, né? No pain, no gain, no gain, né? Ou seja, sem dor não tem ganho. Faz parte da vida, certo? Então, trabalhar duro e determinação é fundamental para que você chegue onde você quer chegar. Não fica acreditando que a vida é fácil. Não, mas para fulano lá ele não tem problema. Ele só não te conta problema. Mas todo mundo tem problema, certo? E aí agora eu queria te dar algum exemplo, né, de superação de alguns casos, mais de um até que eu já atendi no consultório e no hospital, porque eu já trabalhei em hospital, de problemas muito sérios e que eu consegui mudar o mindset da pessoa e isso foi bem de boa, assim, que é o quê? Os exemplos mais inspiradores que eu queria trazer para você são de pacientes que foram diagnosticados com câncer.
que acontece? O diagnóstico de câncer, ele é assustador e desafiador, né? A primeira coisa que nos vem à mente quando você recebe um diagnóstico de câncer é de vou morrer. Então é uma coisa muito difícil de lidar, certo? Mas todos os pacientes que eu atendi, eles conseguiram ter uma outra visão da vida e todos eles, sem exceção, me disseram a mesma frase. Leca, ter câncer foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. E você deve estar pensando, gente, que povo doido. Não. Por que que não? Porque eles aprenderam a dar valor às pequenas alegrias da vida, sabe? No dia a dia. Aquele momento bacana com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, levar a criança para a escola, ir lá na apresentação do teatrinho da escola. São coisas que normalmente a gente meio que vai passando batido, porque o mundo é muito corrido. E aí o câncer te dá essa chacoalhada de presta atenção na vida, porque talvez a sua vida vai acabar daqui a pouquinho. Aí a pessoa. E aí ela para ver. E aí ela começa a ter momentos de felicidade. E nem todos os pacientes que eu atendi sobreviveram, né? Para viver feliz até, né? Para contar a história de, ai, que legal, eu tive câncer e eu aprendi a ter outra visão na vida. Não, alguns deles faleceram, morreram de câncer, mas tiveram um final de vida feliz. Então, é aquilo que eu falei. É você que vai dar o positivo ou o negativo da situação. Todos os pacientes que eu atendi de câncer, todos conseguiram ter uma visão positiva do câncer, né? Conseguiram aprender a lidar, né, com a fragilidade do diagnóstico, com as incertezas da vida, né? Porque eles não tinham certeza se eles iam conseguir se livrar do câncer, mas eles aprenderam a ser felizes no percurso, durante o tratamento, certo? Então, eu quis trazer esse exemplo para você porque realmente o câncer é um diagnóstico muito assustador, mas pode ser bom. Você pode ser feliz mesmo com problemas, certo? Então, sempre lembra disso. É você que dá o direcionamento do seu cérebro. Teu cérebro não vai para algum lugar que você não queira ir, certo? E aí, um ponto também igualmente importante que eu queria trazer para você hoje é como lidar com o fracasso, né? E aí, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Ter o fracasso faz parte da caminhada. Não imagina que se você seguir os 7 pontos que eu te dei agora há pouco, que daí isso significa que você não vai fracassar. Você vai fracassar, faz parte. Só que quem é que chega no objetivo que quer chegar? Quem persevera, quem persiste, entendeu? Porque, vamos pegar o exemplo de um bebê. O bebê, ele não levanta e sai caminhando. Ele começa a engatinhar, depois ele começa a levantar se agarrando nas coisas, aí ele começa a dar os passinhos, e aí o que que acontece? Ele começa a dar os passinhos, ele dá 2 passos, cai de bunda. Aí ele levanta e vai de novo, dá mais 2 passos, daqui a pouco cai de novo. Ele persevera, até que um dia que o bebê levanta e anda e vai. É a mesma coisa com a gente na nossa vida, entendeu? A gente tem esses momentos de cair de bunda, de se agarrar nas coisas para conseguir ficar em pé, porque parece que a vida não nos deixa ficar em pé. A gente tem esses momentos também. Então lembra disso. Fracasso faz parte da vida. O que é determinante para o sucesso é a sua persistência, entendeu? A vida não existe caminho sem buraco durante a vida. Então permita-se errar. Você é humana, você pode errar. Tá tudo bem, você persevera. E é justamente esse o último ponto que eu queria trazer para você. A chave de tudo é a importância, é a persistência, né? Porque a persistência e a perseverança, porque só chega no objetivo quem persevera. Muita gente desiste, né? Eu tô aqui no digital. Eu vim para o digital em 2019. Muita gente que eu conheci naquela época já desistiu, já saiu. Quem é que dá certo no mundo digital ou em qualquer lugar? Quem persevera. Então, lembre-se disso. Perseveração é a chave do sucesso. Deu errado, continua. Caiu, levanta e vai. Toma um fôlego, mas vai de novo. Não desiste da sua caminhada. Não sei qual é o objetivo que você quer alcançar, mas o que eu quero te ensinar, o objetivo que eu quero te levar é você ser feliz mesmo com problemas. Então, hoje o que eu quis trazer para você é que você tenha muito claro, né, de que não existe vida tranquilinha, sem buracos, sem percalços, sem tombos. Mas dá para chegar lá, certo? É a persistência, perseverança e a resiliência.
A resiliência é fundamental. O que que é resiliência? Caiu, levanta, sacode a poeira e vamos de novo, entendeu? É essa perseverança de eu vou continuar e saber que às vezes dói, mas tá bom, não, faz parte, né? Por isso que eu digo, você não tem que engolir o choro, mas você tem que ter momentos de desabafar, de permitir-se ter uma certa fragilidade, mas não desistir. Certo, minha amiga? Caiu, levanta, sacode a poeira e continua a caminhada. Conta comigo porque eu tô aqui para te ajudar nessa caminhada. Segunda-feira sempre ao vivo às 16 horas e na quinta nesses mini vídeos também para te ajudar. Além disso, vou te lembrar que todo domingo tem a Carta Psi. Carta Psi é um e-mail que eu te envio para melhorar, né, acelerar o seu processo de fortalecimento emocional. Se você já está inscrito, é só você acompanhar o seu e-mail de todo domingo, que ele vai estar lá às 18 horas para você. Se você não está inscrita, logo aqui abaixo desse vídeo tem o link da Carta Psi para você se inscrever e bora ser feliz, mesmo com problemas, porque essa é a minha missão com você aqui na internet. Beijo, fica bem e te espero na segunda-feira na aula ao vivo, beleza? Beijo!